tarde, e começa agora mais um Mercados em Ação no Jornal Económico. Nesta edição vamos, como sempre, analisar os principais eventos e tendências que marcam os mercados e a economia esta semana. Vamos começar, na primeira parte, a olhar para como os indicadores económicos nos Estados Unidos, incluindo os do emprego na semana passada e os da inflação e do retalho esta semana, estão a afetar o sentimento dos mercados. Depois dos números e dos gráficos da semana, o foco irá para este lado do Atlântico e as perspectivas do crescimento numa altura de aceleração na vacinação e também de desconfinamento em vários países. Por fim, vamos espreitar a época de resultados das cotadas, que já está a chegar à fase final. O nosso convidado de hoje é o Nuno Melo, diretor comercial e analista da XTV. Nuno, bem-vindo de volta ao programa. Olá, obrigado. É uma honra estar aqui mais uma vez. Nuno, vamos começar pelos Estados Unidos. Como disse, na semana passada soubemos que a criação de emprego nos setores não agrícolas em abril ficaram muito abaixo do esperado, com a economia americana criar apenas 266 mil empregos, quando a expectativa era de quase 1 milhão de postos de trabalho. O que é que explica, na tua opinião, esta surpresa? É mais do lado da procura do que da oferta de emprego? Sim, há aqui vários fatores que podem explicar realmente este dado ter saído muito abaixo. O que é certo é que a maior parte dos analistas até esperavam um valor superior a 1 milhão, portanto o consenso era de 978 mil e havia muita gente que esperava que pudesse sair até acima de 1 milhão e que a economia norte-americana pudesse voltar então aos níveis pré-pandémicos até ao final do verão. Portanto, faltam cerca de 8 milhões de postos de trabalho para regressar então aos níveis de 2019. O que é certo é que foram criados, como disseste bem, 266 mil novos postos de trabalho apenas. Houve também notícias más no que toca à taxa de desemprego, que foi revista também em baixa no mês de março. A taxa de desemprego subiu para os 6,1, esperava-se que caísse para 5,8, e apenas do lado das boas notícias tivemos a subida, o crescimento nos salários, que aceleraram aqui 0,7% face a uma previsão de estagnação, basicamente. E, portanto, o mercado reagiu com alguma estupefacção, como é óbvio. Tivemos o dólar americano a desvalorizar, aliás, muito em relação às principais divisas, sobretudo em relação ao euro e também à libra, e tivemos os mercados acionistas a subirem. E porquê? Muitos poderiam esperar que os mercados realmente até pudessem cair, mas porque os dados foram realmente maus, mas não, porque basicamente isto vai fazer com que os investidores percebessem, aliás, a relutância da Fed a iniciar o tapering, portanto, o aumento da taxa de juros, justificar então por estes números e, portanto, o retardar, digamos assim, deste aumento de taxa de juros leva os mercados a continuarem a subir. Agora, porquê é que os dados realmente saíram abaixo do esperado? Há vários fatores que podem explicar isso, mas um deles, basicamente, é os generosos subsídios de desemprego que estão a ser pagos às famílias americanas, juntamente também com os apoios à família, pelo facto das crianças estarem em casa, e, portanto, muitos americanos poderão estar a retardar, por assim dizer, o regresso ao trabalho, pelo menos enquanto durar o ano letivo. Por outro lado, tivemos também a queda no trabalho, no setor industrial e também nos empregos a part-time, que acabaram por compensar o aumento do trabalho, dos empregos que foram gerados no setor do lazer e da hotelaria, que beneficiaram com o desconfinamento. Nuno, aliás, essa questão das pessoas que quererem continuar em casa já foi referida por Joe Biden, que disse que as pessoas que, quando tiverem uma oferta de emprego, têm que aceitar, senão perdem os benefícios que têm neste momento. Mas essa reação positiva depois do Non-Farm Payrolls, que aliás nós já vemos nos últimos anos que notícias más geram bons resultados em Wall Street, os investidores depois começaram a perceber que se calhar a inflação vai mesmo subir por um valor acima daquilo que é esperado, nomeadamente com a subida, a valorização recorrente das matérias-primas. Achas que isto pode descarrilar esse alívio que os investidores tiveram? Sim, como disseste bem, portanto, estes benefícios ao desemprego, portanto, acabam por fazer com que as pessoas realmente tentem ingressar no mercado de trabalho um pouco mais tarde, não é? E, portanto, estes benefícios até foram estendidos para além de setembro, que era a data inicial. Em relação realmente à inflação, eu acho que começa a haver alguns sinais preocupantes, mas lá está, não é uma inflação estrutural. A inflação estrutural normalmente só acontece por fatores geopolíticos. Nisso concordo com a Fed, portanto é uma inflação passageira e vamos ter realmente nesta quarta-feira, esta semana, os dados do CPI nos Estados Unidos.
e pela primeira vez espera-se então um valor acima da meta da Fed dos 2%, espera-se um valor de 2,3% para o mês de abril, e no caso do Core CPI de 3,6%. Agora, se eu acho que vai continuar a subir, eu acho que sim, porque os três segmentos, portanto, os três setores que têm mais peso na composição do CPI são precisamente os setores que mais beneficiam com o desconfinamento. É o setor da habitação, portanto, neste caso, sobretudo relacionado com arrendamentos de casas para férias. É o setor, e este setor, portanto, da habitação tem um peso de 40% no CPI, portanto, no índice de preços do consumidor, e depois temos os setores com um peso aproximado de 15%, portanto, um peso semelhante, os setores da restauração e dos transportes, que são também setores que beneficiam muito com o desconfinamento iniciado no mês de março nos Estados Unidos. Portanto, eu acho que há as condições reunidas para a inflação continuar a aumentar. E se o risco de tapering, portanto, de aumento de taxa de juros por parte da Fed, neste momento ainda é baixo, se realmente mantivermos pelo menos uma tendência de mais 2 ou 3 meses da inflação consistentemente acima dos 2%, que é a meta da Fed, então eu penso que temos as condições reunidas para, na próxima reunião de junho da Fed, se começar a falar pelo menos de normalização da política monetária. E recordo também que Bullard, que é um membro da FOMC, já havia dito isso, que a Fed deveria começar a discutir o tapering quando 75%, 80% da população fosse vacinada, que é precisamente em junho, julho deste ano. Portanto, fala-se, há umas semanas falávamos que essa conversa sobre o tapering poderia começar nas conferências de Jackson Hole em agosto, já estamos a pensar em junho, portanto, os próximos meses vão ser importantes. Mas antes disso, temos já na sexta-feira mais um número relacionado com a economia americana, que é os números de retalho de abril. Se olhamos para trás um bocado, o número de março foi um disparo de 9,8%, isso também foi relacionado com os cheques de $1.400 enviados a todos os americanos como nova medida de estímulo, depois de muitos meses de negociação, chegaram finalmente às caixas de correio dos americanos e deu este disparo, com consumo imediato a disparar 9,8%. O que é que se espera para o mês de abril? Algum spillover? Vamos ver um número bastante mais pequeno, ou poderá ir surpreender pela positiva e dar mais causa a essa conversa sobre a alteração da política monetária? Sim, realmente, como disseste bem, portanto, no mês de março houve aqui um disparo para o valor mais alto desde maio de 2020, portanto, saiu nos 9,8. Esse pagamento de cheques de $1.400 foi feito, precisamente, começou a ser feito em meados do mês de março e durou praticamente até à última semana de março. Portanto, acredito que parte do consumo que originaram esses cheques tenha sido feito ainda durante o mês de abril. Portanto, poderemos realmente ser surpreendidos pela positiva. Espera-se um aumento de apenas 1% em relação ao mês de março, mas eu penso que há condições reunidas para sair realmente um bocadinho acima desse aumento esperado. O consumo continua a subir e, portanto, no ano passado, quando esses cheques de estímulo foram pagos ainda pela administração Trump, o que aconteceu é que a maior parte desse dinheiro foi investido no mercado acionista e, portanto, vimos grandes subidas nas ações e também nas criptomoedas. Neste momento, vemos que está a ser usado mais para consumo, com os earnings das empresas a dispararem, mas o mercado, por exemplo, já não está a subir tanto, está praticamente estagnado nas últimas semanas. Mas penso que realmente há espaço para sair um número positivo que nos surpreenda pela positiva. Nuno, já voltamos à conversa contigo para assuntos mais deste lado da Europa. Entretanto, vamos aos gráficos e aos números da semana. Marco, faz favor. Obrigado, Chico. Podemos ver no gráfico da semana passada que houve realmente aqui uma rotação de capital. As tecnológicas no vermelho e vermelho carregado, não só as normais, as grandes, mas também os semicondutores que costumavam estar melhor que o restante. E do lado positivo, as financeiras, aquelas que vão beneficiar com a subida dos juros, mas também as de materiais básicos e associadas a materiais básicos, como a Rio Tinto e a Caterpillar, a Deere, por exemplo. Portanto, aqui houve uma rotação de capital para o que está a ocorrer no mercado de matérias-primas e também na questão dos juros. Em relação ao mês que passou, podemos ver que as tecnológicas continuam a ser as mais prejudicadas com a pressão vendedora, enquanto que as materiais básicos aqui são aquelas que têm mais beneficiado com a pressão compradora, assim como
as empresas de saúde, nomeadamente seguros de saúde. Já em relação ao início do ano, podemos ver que as tecnológicas, não todas, mas algumas, já estão com uma prestação negativa, com exceção da Microsoft e da Google, a Google aqui com um crescimento de 30%. Do outro lado, temos as financeiras com uma valorização muito significativa e as exploradoras de petróleo. Em relação ao resto do mundo, o cenário foi misto. Destaque aqui para a Ferrari, que teve um comportamento bastante negativo depois de divulgar resultados e apresentar o seu último modelo. Em relação aos setores e aos mercados, na última semana, aqui podemos ver tecnológica a vermelho carregada, energéticas com valorizações substanciais, e do lado das capitalizações das grandes empresas foram as que tiveram um comportamento pior, similar à das pequenas e médias empresas, enquanto as de valor foram aquelas que se safaram ao vermelho. Em relação desde o início do ano, podemos ver que as energéticas e as financeiras são aquelas que têm um comportamento positivo. Em relação aos gráficos, este é o gráfico do ouro, que nas últimas semanas tem subido e está aqui quase a testar esta linha superior deste canal descendente. É um ponto muito importante. E depois vemos aqui os gráficos de algumas matérias-primas. Isto é desde agosto do ano passado. Só para nós termos uma noção de quanto é que tem subido no último ano o preço destas matérias-primas, nomeadamente do trigo, do milho. O milho duplicou de valor, mais que duplicou de valor, e o cobre. São três matérias-primas muito importantes. E, portanto, podemos ver que isto tem sido quase sempre a subir, e uma subida substanciais desde agosto do ano passado, que curiosamente foi quando começaram a subir as taxas de juros. Depois, aqui o gráfico da Apple, porque semanal, a Apple está aqui na possibilidade de fazer aqui um padrão que é muito negativo, que é um head and shoulders. Caso corte esta linha para baixo, azul, podemos ter aqui uma correção significativa na Apple. E depois, se aliarmos isto ao gráfico do Nasdaq semanal, podemos ver que está aqui possivelmente a efetuar também um padrão negativo, aqui com uma divergência no stocástico, portanto atingiu um valor superior em termos de preço, mas o stocástico, aqui o indicador técnico, está um valor inferior. Já o S&P 500, só para dar aqui noção, aqui em 2007, efetuou exatamente aquilo que o Nasdaq poderá fazer agora, e portanto podemos ver qual é que foi o resultado. Por fim, só o gráfico do Russell 2000, que está aqui neste canal de consolidação aqui em cima, e vai ser importante perceber se partir para baixo será um indício negativo. E é tudo, Chico. Muito obrigado, Marco. Ficamos nos números, agora com o meu número da semana, que é relativo ao índice ZU, que mede o clima económico na Alemanha, calculado a partir de uma sondagem a 350 economistas e analistas sobre como é que vem o futuro económico no médio prazo. Este número saiu esta terça-feira de manhã, surpreendeu pela positiva, foi de 84,4, quando a expectativa média do consenso de analistas era de 72, o que significa uma surpresa acima do esperado e eventualmente um sinal positivo sobre a economia alemã e a economia europeia. Voltamos à conversa com o Nuno Melo, da XTB, precisamente sobre este tema. Nuno, o que é que este valor nos pode dizer sobre as perspectivas económicas na Europa, na Alemanha e na Europa, especialmente numa altura em que começamos a ver a vacinação, os planos de vacinação acelerarem e vários países a desconfinarem também? Sim, realmente no mês passado, portanto no mês de abril, o valor do ZUI tinha saído abaixo do valor esperado e também abaixo do mês anterior, do mês de março. Portanto, isto mostrava que, de certa forma, o BCE estava aí na sua tentativa de manipular as curvas das yields. Neste momento, com este valor, claramente conseguimos ver que o BCE terá abandonado então a manipulação das yields, como tinha acontecido há 2 meses atrás, e que neste momento temos aqui realmente bastante mais confiança por parte dos consumidores. A Europa está a recuperar, o processo de vacinação está também a andar, o BCE também quer ver, à semelhança da Fed, a inflação em torno dos 2%, mas, além disso, quer também ver o PIB a crescer, pelo menos cerca de 10% de crescimento anual, e também uma percentagem da população vacinada elevada. Do lado dos dados macroeconómicos ainda, tivemos também os PMIs na Europa, que saíram na semana passada muito bons, realmente dispararam em todos os países da zona euro.
incluindo naqueles que continuam ainda em confinamento, como é o caso da Holanda, da Alemanha e da França, mas começam a aparecer aqui alguns inquéritos escassez de mão de obra. E o que é que isto significa? Significa que em ocasiões anteriores, quando isso aconteceu, quando havia escassez de mão de obra, os salários aumentaram. E se os salários aumentam, então poderemos ter a inflação finalmente a dar alguns sinais de retoma, neste caso com algum atraso em relação aos Estados Unidos, mas penso que poderemos ter a inflação então a subir já perto dos finais deste ano. Em relação realmente a perspectivas no que toca ao desconfinamento, viagens, etc., a maior parte dos países, à exceção daqueles 3 que eu referi, Holanda, Alemanha e França, já estão a desconfinar. A França também já começou a tomar algumas medidas, e os países mais dependentes do turismo, onde nós nos incluímos, também começam então a abrir as portas para os turistas. Por exemplo, a Grécia, a partir de 15 de maio, já permite a entrada de turistas, a Espanha, a partir do início do próximo mês de junho, e Portugal também se inclui nesse pacote, portanto, com a reabertura então, das fronteiras para turistas, e, portanto, isso irá certamente dinamizar a economia destes países mais dependentes então deste setor. Vamos então ao último tema. A earning season do primeiro trimestre está praticamente terminada. Como é que tens lido a época em termos de números e outlooks das empresas? E achas que tem condicionado o mercado, ou o mercado tem sido condicionado pelo tema da inflação? Sim, eu acho que a earning season é sempre uma altura, como é óbvio, importante, e continuo a achar que a razão pela qual os mercados acionistas continuam sustentados, portanto, há pouco, na análise que fizeste aos gráficos, começam a haver realmente alguns sinais de divergência, mas continuam, de certo modo, sustentados, não é? E, portanto, a razão para estarem sustentados é a subida nos lucros das empresas. Portanto, nunca antes na história se viu os mercados a caírem com os lucros das empresas a subirem. E neste primeiro trimestre temos as condições reunidas para bater recordes de estimativas a todos os níveis. Tivemos já várias empresas a apresentar resultados e que bateram esses resultados, como é o caso, por exemplo, da PayPal, Twitter, a Amazon, a Apple, o Facebook, a Alphabet, a Microsoft. Todas elas apresentaram resultados acima do esperado e earnings per share também acima do esperado. Houve uma outra que saiu um bocadinho abaixo do esperado, como o caso da Tesla, mas basicamente a maior parte delas, a grande maioria, está a sair acima do esperado, e é isso que faz com que o mercado continue suportado. Agora, não estamos a assistir ao que seria normal, que seria lucros a subirem, ações a subirem. Não está a acontecer isso. E uma das razões poderá ser porque já todos estamos investidos no mercado, portanto já não há muito mais investidores a querer comprar, sobretudo aos níveis a que estamos agora. Portanto, toda a gente queria comprar, já comprou, está investida, quanto muito poderão fazer alguns reforços de posições, mas também só o fazem se o mercado cair. Portanto, estamos aqui um bocadinho neste impasse. E temos também o famoso ditado que nos diz que, historicamente, as ações, portanto, sell in May and go away, portanto, as ações tipicamente caem no mês de maio e depois voltam a subir mais perto do final do ano, a partir do mês de novembro. No que respeita aqui ao nosso mercado, também abrimos a época então de divulgação de resultados recentemente, portanto no dia 26 de abril, com a Galp Energia. Teremos agora no dia 13, portanto já daqui a 2 dias, a EDP e a EDP Renováveis, que irão apresentar também resultados. Vamos ver como é que saem. Basicamente a EDP Renováveis é conhecida por apresentar resultados acima do esperado, e a EDP, pelo outro lado, é conhecida por apresentar sempre resultados abaixo das estimativas. Ambas as empresas têm bastante potencial, mas diria que eventualmente a EDP Renováveis poderá surpreender-nos, e a EDP terá sido aqui um bocadinho castigada também pelo confinamento, sobretudo pela baixa nos preços de eletricidade e também pela quebra do consumo, sobretudo do consumo industrial. São 2 pesos pesados do PSI 20, mas de certa forma são 2 empresas expostas ao mercado global, não é? Como é que tens visto a área das renováveis, especialmente com as alterações nos Estados Unidos, nomeadamente a entrada de um presidente que é muito, muito favorável a planos para conter as alterações climáticas, e que já há poucas semanas veio apontar para metas muito ambiciosas? Isto tem beneficiado a EDPR e o setor em si das energéticas? Sim, é uma tendência que se tem assistido globalmente. Portanto, ainda agora vamos ter uma nova empresa que vai ingressar o PSI 20, a GreenVolt, que faz parte exatamente do grupo da Altri, que é precisamente do setor das energias renováveis. Portanto,
Como disseste bem... Até tem o ex-CEO da EDPR, não é? Exatamente. Contrataram também o ex-CEO precisamente por ter já experiência nesse ramo. É uma tendência que veio para ficar. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também é a favor das energias renováveis, das políticas verdes, etc. Portanto, sem dúvida que estas empresas têm bastante potencial para crescer. No caso português, a EDP Renováveis tem atualmente uma capacidade instalada bastante elevada de 12,2, penso eu, gigawatts, e também conseguiu amortizar e diminuir grande parte dos custos financeiros que tinha durante o ano passado, e portanto fez esse esforço, e este ano, como é óbvio, deverá colher os frutos desse esforço, e portanto é sem dúvida uma empresa a ter debaixo de olho para os investidores da Praça Portuguesa. Nuno, muito obrigado por mais uma presença no Mercados em Ação. Eu que agradeço, obrigado. Pelos teus inputs e até uma próxima oportunidade. Marco, falta só um passo para chegarmos ao fim desta edição. Protagonista da semana, quem é que é? Sim, Greg Abel, que responde a uma das perguntas mais desejadas, ou das respostas mais desejadas pelos investidores, que é quem é que irá suceder a Warren Buffett na Berkshire Hathaway, e em princípio será ele, que é o vice-presidente da secção de não seguradora do conglomerado, e portanto será uma pessoa que nos próximos tempos terá uma exposição acrescida, certamente. Exatamente, uma grande sucessão de um dos gurus dos mercados. Obrigado, Marco. Agradeço também aos nossos telespectadores pela preferência. Até para a próxima semana e mais um Mercados em Ação.